Irmãos, amém, irmãos? Bem, nós tivemos a oportunidade de entender um pouco, né, o que significa combater o bom combate, correr a corrida e guardar a fé. Isso é maravilhoso porque o Senhor é que nos colocou nesse combate. Correr a corrida e guardar a fé. E nós não precisamos nos preocupar, porque esse é um bom combate. É um bom combate. Mas nós estamos no bom combate. Amém? E sabemos que já temos a vitória. Mas nós estamos no bom combate. Temos a vitória que já nos foi dada. O Senhor nos garantiu essa vitória lá na cruz. Amém? Então Ele consumou todas as coisas. E agora nós estamos vivendo e navegando na vitória do Senhor. E por isso que nós temos essa carreira, que é essa corrida. Essa corrida, ela está relacionada ao curso, ao curso que nós estamos seguindo hoje. E graças ao Senhor, porque nós temos um objetivo. Nós vamos chegar no alvo. O Senhor é que nos enviou para lá. Né? Ele disse, vocês devem ir para lá. E nós estamos indo para lá. Então nós vamos alcançar o alvo que o Senhor nos deu. Porque nós estamos caminhando segundo a direção e segundo o propósito do Senhor. Irmãos, claro que quando nós falamos de guardar a fé, como os irmãos nos compartilharam, nós estamos falando principalmente de uma fé que é a economia de Deus. Né? Que ela tem o quê? Ela tem palavras saudáveis. Né? Palavras que nós devemos falar, repetir, porque essas palavras são saudáveis. Ela traz vida para o corpo, ela traz vida para cada um de nós. E quando nós desfrutamos dessas palavras e quando nós compartilhamos essa palavra, nós tomamos posse do quê? Da vida eterna. Então, graças ao Senhor pela economia de Deus, pelas palavras que Ele tem nos dado, e nessa conferência nós estamos compartilhando essas palavras. São palavras saudáveis, irmãos. Palavras que vêm do trono de Deus. Palavras que estão nesse fluir de Deus. E toda vez que nós nos encontramos e compartilhamos essas palavras, nós somos enriquecidos. Nós tomamos mais posse da vida eterna. E quando nós chegamos nessa mensagem, eu creio que todos receberam, é a mensagem 4. E eu queria compartilhar com os irmãos uma pequena introdução, mostrando que Deus tem um desejo no seu coração. Né? Talvez nós nos preocupamos muito com o nosso desejo, com o nosso propósito, com as nossas intenções, mas Deus, Ele tem um desejo maravilhoso no seu coração. Então, quando nós chegamos em Gênesis 2:18, o Senhor fala assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Como que Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só? Porque Deus, como diz um hino, era um Deus solitário. Uma esposa Ele desejava ter. E hoje esse grande mistério nós queremos conhecer. Amém. Né? Então esse é o desejo de Deus. É ganhar uma esposa. Então, quando chega lá em Apocalipse 19:7, também em 21:2, mas eu queria repetir o 19:7 com os irmãos. O 19:7 diz o quê? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram o quê? As bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Irmãos, não é maravilhoso? Então o que nós fazemos nessa hora? Nós exultamos, nós damos glória, nós nos alegramos, porque a noiva, a esposa já está preparada. Então Deus, Ele, em Gênesis, no início lá da Bíblia, quando Ele criou o homem, Ele mostrou o desejo dele, até nesse momento aqui, onde a esposa está preparada. Quem é essa esposa?
Essa esposa é a igreja. Amém. É a igreja. Aqui em 19:7 é a igreja. Então, graças ao Senhor, porque nós temos essa visão, irmãos. Deus tem nos dado essa visão. Amém. Hoje Ele está preparando uma esposa para o seu filho. E a Bíblia, como nós podemos ver, ela é o quê? Ela é um romance. Amém. Um romance de um casal universal. Ela é uma história de amor. Amém. Né? E mostra Deus enamorando-se do homem. Deus, Ele nos amou, irmãos, nos amou de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho por causa de nós, para que nós pudéssemos ser trazidos novamente para Ele. E quando nós chegamos agora aqui, nesse livro que nós vamos ver agora, é uma tarefa bem árdua, porque Cântico dos Cânticos é um livro muito misterioso. Então, quando nós chegamos no livro de Cânticos dos Cânticos, nós percebemos que aqui é um quadro de Cristo amando e buscando a sua noiva, a sua esposa. Então, Cântico dos Cânticos, ele é como um poema, né? Um poema. Nós sabemos que em Efésios diz que nós somos o quê? Obra-prima de Deus. Efésios 2:10. Nós somos obra-prima, nós somos feitura dele. O que é obra-prima? Obra-prima no original é poema, que é poema. Poema pode ser um escrito. E nós temos Cântico dos Cânticos, que é um escrito, que foi o próprio rei Salomão que escreveu. Esse rei, ele agora busca uma camponesa. Ele se apaixonou por uma camponesa, mas eles não são compatíveis. Ele é rei, ela é uma camponesa, como que eles podem se unir? Então ele se faz de camponês para poder conquistar o coração dela. Amém. Não é interessante isso? E depois ele a transforma numa rainha. Não é maravilhoso? O nosso Deus também, ele um dia se tornou homem, porque ele se apaixonou por essa camponesa, né? Ele se apaixonou pelo homem, e então ele se tornou homem, para que pudesse então tornar esse homem divino. Amém. Pudesse tornar esse homem o mesmo que ele, né? Então Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Amém. E essa obra é que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Amém. Nós fazemos parte dessa obra. Então, esse é um livro poético, é uma história de amor, irmãos, que nós temos como um retrato maravilhoso, vívido. O irmão lhe fala como a realização do amor nupcial entre Cristo como noivo e seus buscadores apaixonados como sua noiva, em seu prazer mútuo de no mesclar de seus atributos divinos com as virtudes humanas, de seus buscadores apaixonados. A correspondência da progressão com seus estágios nesses dois lados do poema, e seu retrato é a revelação intrínseca da santa palavra do Deus onipotente, onisciente e onipresente. Amém. Então Deus, em toda a sua capacidade, Ele projetou algo, Ele planejou algo para que Ele pudesse ter esse romance. Um romance maravilhoso, irmãos, no qual todos nós estamos incluídos. Amém. Agora, Hudson Taylor disse assim: esse é um livro de união e comunhão com Cristo. Amém. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler o estudo vida de Cântico dos Cânticos, né? Eu não sei se temos em português, mas é um estudo vida maravilhoso. E o irmão Lee começa dizendo que o Watchman em 1935 reuniu uns 10 cooperadores, eu creio, para levar para um hotel e compartilhar, a primeira vez que ele compartilhou sobre Cântico dos Cânticos. Está escrito lá. Compartilhar a primeira vez que ele compartilhou sobre Cântico dos Cânticos. Está escrito lá.
esse é um livro de comunhão com Cristo. E o tema dos cânticos é satisfação das satisfações. Amém. Sabia disso? Tema de Cântico dos Cânticos é satisfação das satisfações. É a buscadora ganhando satisfação. Irmãos, vocês estão satisfeitos com Cristo? Amém. Cristo é uma real satisfação. Amém. Qual satisfação que nós podemos ter, né? Tem um hino que a gente conhece, que os irmãos conhecem também. Satisfação é ter a Cristo. Né? Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. E continua. Real. E gozo na aflição. Achei o segredo. Achei o segredo. Qual o segredo? É Cristo no coração. Irmãos, esse é o segredo. Então, esse livro é um quadro dos 6 estágios na experiência do buscador de Cristo. 6 estágios. O que me impressionou muito é que ele corresponde à nossa experiência, irmãos. Esses estágios, pelo menos os 4 primeiros estágios, correspondem à nossa experiência. Que experiência maravilhosa essa amante de Cristo, essa buscadora teve. E é a experiência que nós temos. Quando nós lemos, é um grande mistério esse livro, né? Muitos tentam compreendê-lo, fazer estudo, mas ele é muito, muito misterioso. Nós não temos, assim, facilidade de compreender aquilo que está revelado nessas palavras, em cada versículo, no texto. Então, isso, nós precisamos realmente da ajuda do ministério. Amém. Para abrir para nós essa palavra. Amém. Nós precisamos da ajuda daqueles que cavaram, receberam a revelação do Senhor, que também usaram os textos de muitos outros que tiveram antes, estudando, buscando essa palavra. Então, os 6 estágios são os seguintes. 1. O progresso começa com o primeiro estágio dos buscadores de Cristo sendo atraídos para segui-lo para satisfação. 2. Ser chamado para ser libertado do ego através da unidade com a cruz. 3. Ser chamado para viver em ascensão como a nova criação na ressurreição. 4. Ser chamado mais fortemente para viver dentro do véu através da cruz após a ressurreição. 5. Sua participação na obra do Senhor. 6. Termina com o último estágio de sua esperança de ser arrebatado. Amém. Então, irmãos, nós vamos aqui para o esboço e vamos ler o título junto. Mensagem 4, não é? Amar a manifestação do Senhor, mantendo o nosso amor por Ele, segundo o significado intrínseco de Cântico dos Cânticos. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, o ponto 1, o tema de Cântico dos Cânticos, um poema, é o que está em Efésios 2:10, né? Que mostra a obra do Senhor, né? tornando-se o Espírito, né? Para produzir uma obra-prima. Então, o Senhor, Ele fez todas as coisas para poder produzir essa obra-prima. É a história de amor num casamento excelente, revelando a experiência progressiva da comunhão amável do crente em Cristo para a preparação da sua noiva em 6 estágios principais. Então, é uma comunhão amável do crente de Cristo e ela é progressiva. Amém? Amém. A. No primeiro estágio de Cântico dos Cânticos, nós vamos ver agora, são 6 pontos aqui, 6 pontos, tá? No primeiro estágio de Cântico dos Cânticos, a amada de Cristo é atraída a buscá-lo para satisfação.
O Senhor quer que a sua buscadora tenha um relacionamento pessoal, afetivo, particular e espiritual com Ele. Amém. Todos os princípios espirituais estão contidos nesse primeiro estágio da vida vencedora da buscadora. Irmãos, no primeiro estágio, todos os princípios já estão ali. Ali tem cruz, tem ressurreição, tem ascensão, tem tudo já. No primeiro estágio, nós temos todos os princípios. Depois, esses princípios, eles são desenvolvidos. Entendeu? Eles são o quê? Edificados na nossa vida. Então, nós temos esses princípios nesse primeiro estágio. Tá? As lições seguintes são novas, mas são lições antigas repetidas de maneira mais profunda. Esse versículo de Cantares 1:2 diz assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Beija-me é uma coisa única. Você não consegue beijar duas pessoas ao mesmo tempo. Você beija sempre, é algo íntimo, pessoal. É um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Eu gosto muito do Salmo 2, que diz: beijai o filho. Beijai o filho. No passado eu gostava muito do Salmo 1 e gosto ainda do Salmo 1, do primeiro Salmo. Mas hoje eu gosto muito mais do Salmo 2. Porque o Salmo primeiro, ele exalta a lei, né? Os irmãos lembram do Salmo, não vou... Mas o 2, ele fala: beijai o filho, para que ele não fique triste. Nós beijamos o filho. Nós beijamos. Esse é o nosso relacionamento diário com o Senhor. Toda manhã, cada manhã, nós beijamos o filho. Amém. Não é? Nós não queremos deixá-lo entristecido. Não é? Nós queremos agradar o Senhor. Então nós vamos até Ele e o beijamos. Isso é o que nós fazemos toda manhã. Então aqui, essa buscadora, ela fala: beije-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Não? O pecador, então aqui, essa pecadora, todos nós, os pecadores, ele vem ao Senhor não como um miserável, não é como um miserável, mas como alguém que ama o Senhor. Amém. Que foi capturado pelo amor do Senhor. Amém. Ele se achega cheio de amor pelo Senhor. Amém. Que beleza cativante. Amém. Irmãos, que beleza cativante. Amém. Muitas vezes, essa buscadora, ela fala do seu amado. Meu amado é alvo e rosado, é o mais belo entre 10.000. E aí, quando ela fala do amor, quando ela fala os outros falam: cadê o seu amado? Né? Então, por quê? Porque ela foi capturada, ela ama esse Senhor. Né? No primeiro estágio, irmãos, nós temos o primeiro nível. O primeiro nível é como uma escada. Você vai subindo, vai atingindo outros níveis, cada vez mais alto, não é? Então, Cantares 1:4 diz assim: leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Tem muitas traduções nesse versículo, mas aqui é atraia-me. Uma tradução muito conhecida é: atraia-me e correremos após ti. Aqui fala da carreira também, que é a corrida. Que corrida que é essa? Essa é a corrida que nós estamos correndo. Não é? Paulo correu essa corrida. Amém. Então, ele queria conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado. É verdade. Não é? Ele não fala isso? Deixando para trás. Deixando tudo para trás. Eu corro.
Eu corro, por que eu corro? Porque eu fui conquistado, irmãos. Eu fui atraído. Que beleza cativante. Então, eu fui atraído e eu corro. Eu corro para conquistá-lo. Eu quero conquistar ele. Então, eu estou correndo, eu estou numa corrida. E ela também, atraia-me. Quando eu vi, Senhor, quando eu vi essa mensagem a primeira vez, eu fiquei muito atraído pelo Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu fiquei muito atraído pelo Senhor. E eu dizia sempre, Senhor, atraia-me, Senhor. Atraia-me, Senhor. Eu quero correr após Ti. Senhor Jesus. Eu vi essa mensagem, eu tinha, creio, 20 anos. 22. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Eu estou correndo após o Senhor. Amém. Hoje eu me sinto mais atraído pelo Senhor do que antes. Amém. Amém, irmãos? Amém. 1:8 diz, se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas do rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Irmãos, essa buscadora, ela encontrou o Senhor. Amém. E ela ficou atraída pelo Senhor. Então ela disse para o Senhor, Senhor, me diz onde o Senhor apacenta o teu rebanho. Amém. Entende? O coração dela era pelo Senhor, mas ela não viu só o Senhor, ela viu o corpo do Senhor. Amém. Senhor, me mostra onde o Senhor apacenta o teu rebanho, onde o Senhor o faz descansar ao meio-dia. Onde está o rebanho do Senhor? Então o Senhor disse para ela, segue a pisada, segue as pisadas do rebanho. Irmãos, é Cristo e a igreja. Amém. Cristo e a igreja. Amém. E ela segue. Eu tenho muita leitura aqui, irmãos, mas acho que vai ser um pouco difícil eu completar o tempo lendo. Então eu vou tentar passar o sentimento para os irmãos. Então, essa buscadora, ela queria seguir o Senhor. Ela queria seguir o propósito de Deus, o plano de Deus. Ela foi conquistada pelo Senhor. O coração dela foi conquistado pelo Senhor. Então ela seguiu e seguiu os passos do rebanho. E ela encontrou a igreja. Amém. Ela encontrou a igreja. Ela diz assim, dize-me, ó amada minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Onde fazes repousar o meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Ela tinha um desejo de estar junto com aqueles que buscam o Senhor. Amém. Ela tinha o desejo de estar na unidade do corpo de Cristo. Amém. Junto com o rebanho. A palavra de Deus diz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Irmãos, é um só rebanho. Amém. Não tem dois rebanhos. Não pense que o Senhor tem dois rebanhos. O Senhor tem só um rebanho. Amém. E nós, o que fazemos? Nós vamos então ao Senhor e dizemos, onde está esse rebanho? Amém. Amém.
Eu quero estar com esse rebanho. Amém. Eu não quero qualquer outro rebanho. Eu não quero qualquer outra coisa de outros. Eu quero só o teu rebanho. Amém. E aí o Senhor diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparam, querida minha. O primeiro aspecto dela era como aquela que era um cavalo no Egito, certo? De sua vida natural, muito forte, que veio do Egito, mas ela foi conquistada pelo Senhor. Amém. E ela desfrutava do Senhor. No 2:3 diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os jovens, desejo muito sua sombra, e debaixo dele me assento, e seu fruto é doce ao meu paladar. Amém. Os irmãos percebem o desfrute que ela tinha do Senhor aqui? Sim. O desfrute, ela desfrutava do Senhor como essa árvore frutífera que podia dar descanso para ela com sombra. Isso significa, irmãos, que o Senhor é a nossa habitação. Amém. O Senhor é o nosso esconderijo. É nele que nós habitamos, é nele que nós permanecemos. Amém. Nós não queremos sair da presença do Senhor nem desse esconderijo. Nós queremos ficar firmados e tendo esse descanso maravilhoso com Ele. No B, no segundo estágio, o Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada para ser libertada do ego por meio da sua união com a cruz de Cristo. Irmãos, que bom é a cruz de Cristo. Amém. Que bom. Que bom. Aleluia. Amém. Irmãos, ouço, 2:8, ouço a voz do meu amado, ei-lo galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Então, o que acontece, irmãos, é que depois da experiência da buscadora, ela entrou na introspecção. É muito interessante isso. Eu acho que talvez você tenha essa experiência. Você ganha o Senhor, começa a andar com os santos, começa a viver a vida da igreja normal, começa a caminhar com o rebanho, e você está seguindo, e você quer ser espiritual. Teu propósito agora é ser espiritual. E você entra numa armadilha. Por quê? Porque você começa a olhar para dentro de você. Porque você quer ser autoaperfeiçoado. Você quer melhorar a si mesmo. Você não quer ser aquela pessoa que você é, carnal. Você quer ser espiritual. Então você começa a ter um esforço, uma busca, e você, então, você se coloca separado de Cristo. A autoanálise, a introspecção, irmãos, não é boa nunca. A palavra de Deus diz que nós devemos contemplar Cristo. Amém. Olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da fé. Sim. É para Ele que nós olhamos, irmãos. É a Ele que nós contemplamos. Amém. Nós não queremos olhar para o nosso velho homem, para o nosso ego, para nós mesmos, ou para qualquer objetivo nosso relacionado, seja lá o que for. Nós queremos simplesmente correr a carreira. Amém. Não é? Guardar a fé. Amém. Nós queremos seguir a Cristo. Ele determina o que nós somos, o que fazemos e como devemos fazer. Então, essa buscadora, ela fala que tinha ali uma parede que separava. Mas o amado, ele sabe que ele tem algo que pode tirar ela daquela situação. É a vida de ressurreição. Amém. Amém. Então ele começa com essa questão aqui. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pisando sobre os outeiros. Essa vida é uma vida que vence, ela não tem barreira para ela, não tem dificuldades, não tem montes, não tem nada que possa impedir nada na vida, porque ela salta por cima. Então depois, o meu amado é semelhante ao gamo e ao filho da gazela, eis que está detrás da nossa parede, é o que ela fala,
olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Amém. Ela estava numa situação separada do Senhor, tinha uma parede, mas o Senhor, ele, de alguma maneira, quer nos alcançar. Então Ele quer nos levar para desfrutar de algo superior, que é a vida de ressurreição. Amém. Ele não quer que nós estejamos ali na introspecção da nossa alma caída, mas Ele quer nos arrebatar dessa situação. Por isso Ele diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Né? Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Então aquela situação, né, difícil, complicada da nossa alma, já passou, irmãos. Amém. O Senhor nos introduz na sua vida de ressurreição. Amém. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Amém. Então o Senhor está encorajando a sua buscadora para que ela prossiga, que ela saia daquela situação, que ela possa correr junto com Ele, através da vida de ressurreição. Então aqui, tudo aqui que nós lemos, ele fala do que? Das riquezas da ressurreição. Não é? Aí ele diz: pomba minha. É? Irmãos, antes ela era o quê? A égua do faraó. Mas agora ela é a pomba minha. A pomba, né? Ela é aquela que tem um único olhar, uma única visão. Amém. Ela contempla Cristo. Amém. E aqui ele diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Então aqui é a cruz. Amém. Esse versículo mostra que ela está experimentando agora a cruz. Para nós experimentarmos a cruz, irmãos, nós precisamos entrar pela vida de ressurreição. Amém. O Senhor, Ele foi para a cruz e depois Ele tem a vida de ressurreição. Nós, primeiro, temos a experiência da ressurreição para depois suportarmos a cruz. Amém. Se nós não tivermos a vida de ressurreição, nós não temos como suportar a cruz. Amém? Agora aqui ela diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, irmãos, na nossa experiência, nós temos que ser cuidadosos em cada aspecto dela, porque sempre vão ter situações e coisas e pessoas para destruir aquilo que Deus está edificando. Deus quer edificar. Se nós tivermos o olhar somente em Cristo e não desviarmos nosso olhar, então nós vamos estar protegidos. Não precisamos olhar para as lutas, para as coisas, para todas essas coisas, essas raposinhas, as raposas, não. Nós contemplamos a Cristo, olhando firmemente para o alvo. E seguimos junto com o rebanho. Esse é o segredo. Não é? Então nós precisamos levantar, experimentar a cruz e abandonar o ego. Amém? Então aí nós estamos no segundo estágio. Então o ponto 1, Cântico dos Cânticos 2, de 8 a 9, fala da vitalidade da ressurreição. Nesses versículos, Cristo é comparado ao gamo ou filho da gazela, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Montes e outeiros referem-se às dificuldades e barreiras, mas nada é elevado demais ou grande demais para parar o Cristo ressurreto. Amém. Irmãos, nada, não é? Nada é elevado demais, nada é grande demais para parar o Cristo ressurreto. Amém. Na sua vida, se tem alguma coisa difícil hoje, você pode ter certeza de uma coisa: nada é elevado demais e nada é grande demais para parar o Cristo ressurreto. Precisamos buscar e conhecer a presença de Cristo que galga os montes e pula sobre os outeiros. 2, pode ler, irmãos, 2. Buscadora de Cristo, para a introspecção,
Amém. O 3 vamos ler juntos também. E pelo poder da ressurreição, não pela vida natural, que nós, os buscadores de Cristo, somos capacitados a ser conformados à sua morte, a sermos um com a sua cruz. No nosso espírito mencionado, participamos do Cristo ressurreto e o experienciamos, que nos capacita a ser um com a cruz, para sermos libertados do ego e transformados num novo homem, na nova criação de Deus, para o cumprimento da economia de Deus, na edificação do corpo orgânico de Cristo. Aleluia! Aleluia pelo corpo orgânico de Cristo. C. No terceiro estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada para viver em ascensão como a nova criação em ressurreição. Irmãos, que visão, né? Agora ela teve a experiência da satisfação, ela entrou nessa experiência e ela então passou a experimentar a cruz por meio dessa ressurreição, mas ela não para aí. Ela então é chamada para viver como? Viver em ascensão. Ascensão. Com a nova criação, como a nova criação em ressurreição. Irmãos, que bom é nós podermos discernir a alma do Espírito. Amém. O Senhor já nos deu essa capacidade, porque nós nos tornamos um Espírito com Ele. Amém. Hoje, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Amém. Então, no nosso Espírito, se nós o exercitarmos com frequência, Sim. se nós orarmos ao Senhor, tivermos comunhão com Ele continuamente, Amém. nós vamos poder perceber que esse não é o Espírito agindo, essa é a alma, né? A alma. Então nós temos que sair desse deserto da alma e entrar na realidade do Espírito. Amém. Cantares 3:6 diz: que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumando de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Então, essa experiência que nós temos, que nós vemos dela subindo. Ela sobe do deserto. Então ela passou pela experiência da cruz, ela deixou a carne, ela deixou o ego e agora então ela vive em ascensão. Amém. Esse viver em ascensão, irmãos, é algo muito precioso porque nós sabemos que já estamos assentados com Cristo. Amém. Nas regiões celestiais. Amém. O Senhor é que nos colocou lá. Amém. O Senhor nos deu essa capacidade. O Senhor nos deu essa realidade espiritual. É uma realidade espiritual. Apesar de nós vivermos aqui, estarmos aqui ainda, mas nós também estamos vivendo nessa nova criação, né? Quem fez essa nova criação é o próprio Senhor, né? Então nós sabemos que nós somos essa nova criação. Amém. Não é? Se alguém está em Cristo, Nova. é uma nova criação. Amém. Então nós somos essa nova criação porque nós estamos em Cristo. Amém. Então toda vez que nós estamos em Cristo, estamos vivendo nele, então nós vivemos em ascensão. Amém. É maravilhoso, irmãos. Maravilha. Poder estar em ascensão. O que o Senhor está fazendo na sua ascensão? E é real. Né? Como o Arthur compartilhou, que quando o Senhor multiplicou os pães, naquela situação, ali significava a morte do Senhor, e quando ele terminou aquela situação, que terminou tudo, ele compeliu os discípulos para irem para Betsaida. Na verdade, ele estava em Betsaida, porque a palavra de Deus diz que ali foi feita a multiplicação. E agora ele fala para eles irem para Betsaida. É interessante isso, porque tinha duas Betsaidas, né? Uma no Nordeste e outra no Sudeste. No Sudoeste, e ele mandou eles para Betsaida, e eles saíram, e ele subiu ao monte.
Então o Senhor tem uma jornada para cada um de nós. Nós temos que perguntar para o Senhor qual é a nossa jornada, nós temos que entender qual é a nossa jornada. E o Senhor nos manda na nossa jornada. E quando Ele manda nós seguirmos na jornada, apesar de todas as lutas, todas as coisas que estão acontecendo, enquanto nós remamos, o Senhor, Ele está em ascensão, Ele subiu ao monte. Mas a palavra de Deus diz que do monte Ele podia ver, do monte Ele podia interceder. Então o Senhor hoje está em ascensão, mas o que Ele está fazendo? A palavra de Deus é clara nisso. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós junto ao Pai. Então Ele tem hoje um ministério, o ministério celestial de Cristo. Esse ministério celestial do Cristo é composto por essa obra do Senhor. Agora, Ele está sozinho? Não, irmãos. Ele está unido conosco. Nós estamos unidos com Ele. Então, um grande segredo na nossa vida é entender qual que é o desejo do Senhor, por que Ele está orando, por que Ele está intercedendo, qual a coisa, o que Ele está... Às vezes nós queremos sempre orar pelos nossos... Nós temos muitos problemas, todos têm, né? Quem não tem problema, né? Nós temos muitos problemas e nós gostamos de orar pelos nossos problemas, porque nós temos dificuldades, mas o Senhor nos ensina a interceder, irmãos. Em favor dos nossos queridos, dos nossos irmãos, do seu propósito. Deus tem um propósito e Ele quer que cada um de nós, de maneira muito viva e real e unido a Ele, nós possamos estar em intercessão. Irmãos, não é uma repetição, não é pegar uma lista que alguém nos deu e nós então agora repetimos. Não, mas é estar unido a Cristo. Amém. Então, você ora e você sabe que o Senhor está orando. Amém. O Senhor está intercedendo, o Senhor está falando. E você recebe a infusão do encargo do próprio Senhor. Amém. Do Senhor no seu ministério celestial. Amém. Você recebe esse encargo dele. E você prossegue com ele. E você vai seguindo com ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém. Então no Cantares 4:8 diz assim: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. O Líbano, ele significa ascensão e ressurreição. Existem trechos na palavra que mostram isso, e são vários versículos. No estudo vida de Cântico dos Cânticos, os irmãos têm lá toda a explicação. Então se querem Cantares 4:8, entender melhor esse versículo, podem ir nas notas também, nas notas da versão Restauração. Nós não temos ela ainda do Antigo Testamento em português, em breve teremos que orar por isso. Amém. O Senhor está intercedendo por isso. Amém. Mas tem em espanhol e também em inglês, então os irmãos têm condição de ler, traduzir e entender o que significa cada uma dessas palavras. Mas Líbano, irmãos, entenda que é ascensão e ressurreição. Então ele fala: vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Então ele está chamando ela para ascensão. Ela é como a fumaça que sobe. Olha do cimo do Amana. E Amana, ele significa, é o pico da verdade. Amana. Do cimo do Senir. Senir é uma armadura leve. Amém? Senir é armadura leve. E do Hermon, sabe o que é Hermon? Destruição. Isso mostra que nós estamos ascendidos, desfrutando da verdade, numa guerra, combatendo o bom combate. Amém. Mas nós não combatemos o combate com a armadura pesada, não, com uma armadura leve. Sabe por quê? Porque Cristo já venceu todas as coisas. Amém. E Ele já destruiu o inimigo. Amém. O inimigo já foi destruído. Amém. Então Ele fala: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon. Olha de cima. Nós estamos na posição elevada na batalha. Sim. É a melhor posição. Sim. Dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Esses aqui, os leões, nós sabemos que a Bíblia diz que é Satanás
e os leopardos, eles nos montes, nos lugares altos, né? Nós sabemos que são as potestades do ar, os principados e potestades do ar. Mas eles já foram todos derrotados, irmãos. Amém. Então, viver em ascensão é viver continuamente no Espírito, no nosso Espírito. Quando vivemos no nosso Espírito, somos unidos a Cristo ascendido nos céus. Amém. Efésios 2:22 diz: no qual vós também estáis sendo juntamente edificados para ser habitação de Deus no Espírito. O 2: pela obra transformadora do Espírito em nós, nos tornamos vasos móveis de Cristo, a carruagem de Cristo, o carro de Cristo, para o seu mover no corpo de Cristo e para Ele. Então, Deus tem um mover. Então nós, irmãos, nos tornamos a carruagem de Cristo. Amém. 3:9 diz: o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Esse palanquim de madeira é a humanidade elevada. Fez-lhe as colunas de prata. As colunas de prata é a redenção de Cristo. A espada de ouro, a espalda de ouro é a natureza de Deus. O assento púrpura, que está relacionado às coisas celestiais, e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém, ornado com amor, que é a divindade. Então tudo aqui, irmãos, está relacionado a essa obra. Por um lado, ela tem um aspecto externo, por outro lado, ela tem um ornamento interno. Então nós também temos essa relação, nós temos uma expressão externa, mas também nós somos transformados no nosso interior. Amém. Somos transformados de glória em glória. Amém. Então, graças ao Senhor pelo próprio Espírito. Amém. É o Senhor Espírito. Amém. Então, Ele tem nos transformado, irmãos. E nós sabemos que quando o Senhor estava para ascender, o que Ele nos prometeu? Não é? O Consolador. Quem que é o Consolador? É o Espírito da realidade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, não é maravilhoso? Hoje nós temos o Espírito da realidade habitando em nós. Então o Senhor ascendeu, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele é o Pai da eternidade. Então esse Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei da glória, Ele enviou para nós o Espírito para estar habitando em nós, para nós estarmos unidos aos céus. Nós hoje estamos unidos aos céus. Você está unido aos céus. Você está sentado nas regiões celestiais. Diz ali que os olhos dela são como piscinas. Em Cantares. Ela tem olhos de piscina. Você sabe que a piscina, o que ela contempla? O que uma piscina contempla? O céu. Os céus. Ela contempla os céus e reflete os céus. Essa é os olhos de pomba. Né? Então ela tá ali contemplando sempre os céus. Ela não olha para outro lugar, ela olha só para os céus. Então, irmãos, nós somos essa buscadora, nós somos a amada de Cristo. Nós temos o Espírito. Somos reedificados com a Trindade Divina para que a nossa estrutura externa seja a humanidade de Jesus ressurreta e ascendida, e a nossa decoração interior seja o nosso amor pelo Senhor. Amém. Então, nós estamos sendo edificados com a Trindade Divina. Para viver na ascensão de Cristo como a nova criação em ressurreição, a buscadora de Cristo amadurece nas riquezas da vida de Cristo para tornar-se um jardim para Cristo, para o seu desfrute particular. Irmãos, é um jardim fechado. Amém. E é também uma fonte selada. Sim. Ela está preparada para exalar a fragrância de Cristo em qualquer circunstância e ambiente. 4:12, Cantares. Jardim fechado és tu, minha irmã, minha noiva.
noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Então, ela é só para o desfrute do Senhor. Ela também é o jardim fechado, é o templo, ela é o corpo celeste e ela é um exército. Ela é muitas figuras, ela é muita coisa, ela é a amada de Cristo. O 4,16 diz assim, irmãos, olha que versículo maravilhoso: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha, meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Muito bom. Irmãos, lembrem-se, o irmão Lee usou 10 mensagens para compartilhar o que nós estamos compartilhando numa mensagem. Então tem muita riqueza para nós cavarmos, desfrutarmos, para lermos. Então, a lição de casa é essa. Amém. Daqui para os próximos dias, próximas semanas, é voltarmos a esse estudo vida de Cantares, Cântico dos Cânticos. Amém. E desfrutarmos o que pudermos. Amém. Da maneira que pudermos. Amém. Não importa se está em inglês, espanhol ou qualquer outra língua. Talvez esteja em português também. Talvez alguns tenham em português. Se tiverem em português, compartilhe com os outros. No quarto estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada mais fortemente para viver além do véu por meio da cruz após a ressurreição. Então, esse ponto, irmãos, é algo que a buscadora ela está avançando na sua experiência. Ela está avançando. E ela, agora, ela precisa entrar para viver além do véu. Na comunhão no Santo dos Santos. Amém. Por quê? Porque ela já atingiu a ascensão. Maravilhoso, não é? Mas ela ainda está na terra. Ela tem a carne que não vai nos deixar, irmãos. Irmãos, é triste isso. Eu tenho que dar essa notícia para vocês. A carne não vai nos deixar até que o nosso corpo seja redimido. Nós tenhamos a redenção do corpo. Né? Enquanto não tivermos a redenção do nosso corpo, ali está a carne. Então, mesmo que nós estamos em ascensão, por um lado, por outro lado, existe um véu que precisa ser rasgado para nós entrarmos na comunhão. Amém. Então, esse véu é a carne. Né? E até a redenção do nosso corpo, ela vai ainda acompanhar todos nossas ações. Então, nós sabemos que os irmãos compartilham conosco que o nosso principal inimigo é a carne, não é? Esse inimigo é terrível. É Amaleque. Não temos tempo de compartilhar isso, mas é terrível. Então, mesmo que nós entremos na experiência da ascensão, na ressurreição, na nova criação, ainda precisamos experimentar a cruz, irmãos. A única maneira de vencer a carne é por meio da cruz. Amém. A cruz não nos aperfeiçoa, ela nos mata. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. É isso que nós precisamos. Nós precisamos todos morrer. Amém. Eu dormia, mas o meu coração velava. Amém. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. O Senhor, então, Ele fala com a sua amada. Ela diz aqui, eu dormia, ou seja, o velho homem morreu. O velho homem já morreu. Eu dormia, não é? Nós sabemos o que significa dormir, né? Mas o meu coração velava, ou seja, o coração interior dela estava cheio de realidade, do Espírito. Ela velava. E aí o amado fala com ela mostrando a obra da cruz, que é a minha cabeça está cheia de orvalho e meus cabelos das gotas da noite. O Senhor lembra a amada que existe uma cruz que ela precisa tomar para seguir para frente. A cruz, irmãos, é um item tremendo da fé.
de guardar a fé. Quando fala de guardar a fé, nós temos um item muito importante. Chama-se a cruz. Amém. A cruz de Cristo. Amém. Esse é um item que nós guardamos no nosso coração. A cruz. Por quê? Porque nós precisamos da cruz. Amém. Todos os dias. Tomamos a cruz e seguimos o Senhor. Amém. Não é? Se alguém quer vir após mim, que tome, a si mesmo se negue. A si mesmo. E dia a dia tome a cruz. Amém. Então nós temos que tomar todo dia, irmãos. Todo dia temos que tomar a cruz. E aí, nós temos um trecho maravilhoso aqui no Cantares 5. E não vamos poder ler, deixa eu ver se eu devo ler esse ponto ou vou pular também. Em nossa experiência espiritual, fomos atraídos pelo amor do Senhor e atraídos pelo próprio Senhor em sua doçura. Nós o seguimos tomando os passos dos santos na igreja ao longo dos séculos, seguindo os passos do rebanho. Ao longo dos séculos o Senhor tem esses santos que o seguem e nós também o seguimos. Amém. Então entramos na comunhão com Ele em nosso espírito. Nessa comunhão fomos instruídos sobre como entrar na vida da igreja e na vida da igreja estamos sendo transformados. Esse é um ponto muito importante, irmãos. Na vida da igreja, quando nós estamos na vida da igreja, nós então estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados na sua imagem e semelhança. Amém. E também temos descanso, cobertura e satisfação. Todos esses significados espirituais correspondem aos escritos de Salomão. Aqui no 1, diz assim: ao viver além do véu, a buscadora de Cristo é transformada nos corpos celestes. Ela aparece como a alva do dia, ela é formosa como a lua e pura como o sol. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Cantares 6:10. Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Anteriormente, a buscadora foi comparada a uma égua, um cavalo entre as carruagens de Faraó, uma rosa de Sharon, um lírio nos vales e entre espinhos, uma pomba, um pilar de fumaça, uma cama, um palanquim, um jardim e uma fonte com uma nascente. Mas agora ela é comparada à habitação celestial. Amém. Mas agora. Habitação celestial de Deus. E é a Jerusalém celestial. Amém. Indicando sua maturidade na vida para edificação de Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos adiantando aqui. 2. Na maturidade da vida de Cristo, a buscadora de Cristo torna-se sulamita. Irmãos, que maravilha isso aqui, irmãos. Não é? Não é bom? Que maravilha, não? Quando chega nesse ponto, olha só, por tudo que ela já passou, nós estamos no quarto estágio. Quando ela chega nesse quarto estágio, está completo, irmãos. Então ela se torna o quê? Sulamita, né? Forma feminina de Salomão, significando que ela se tornou igual a ele em vida, natureza, expressão e função, mas não na deidade, como a reprodução e duplicação de Cristo, a fim de ser compatível com ele para se casarem. Então agora ela se torna compatível com ele para se casarem. Maravilhoso, né? Graças ao Senhor por essa figura que nós temos. Então, diz assim em Cantares 6:3, volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos, por que quereis contemplar a Sulamita nas danças de Manaim, ou, como diz algumas versões, nas duas danças. Então essa é a Sulamita. E aí nós chegamos agora no quinto estágio. Irmãos, o quinto estágio de Cântico dos Cânticos, no quinto estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo participa da obra do Senhor. Amém. Amém. Da buscadora. Irmão, louvado seja o Senhor. Amém. Que nós, pecadores, pessoas tão caídas, fomos transformados e levados numa situação que podemos então compartilhar
da obra do Deus vivo. Amém. Você não fica feliz? Amém. Você pode participar dessa obra? Amém. Aleluia. Esse é o estágio. Irmãos, isso é encorajamento para cada um de nós. Amém. Nessa era, podermos cooperar com o Senhor na sua obra. Então, Cristo tem uma obra, a buscadora participa dessa obra. Precisamos aprender a trabalhar para o Senhor de uma maneira que o Senhor desfrute. Entendeu? Olha que ponto aqui. Precisamos aprender a trabalhar para o Senhor de uma maneira que o Senhor desfrute. Amém. A obra não é para nosso desfrute apenas, mas é para o desfrute do Senhor. Amém. Se em nosso trabalho nos preocupamos apenas com a nossa própria alegria, já falhamos. Devemos trabalhar por sua alegria, dando muitos frutos de amor, com muita fragrância de amor. Tenho mais 6 minutos só, irmãos. Vem, ó amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para irmos às vinhas. Vejamos se florescem as vides. Olha a obra que ela está fazendo com o Senhor. Ela está saindo para ir às vinhas, que são do Senhor, e para também ver se elas florescem. Se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. É para a satisfação do Senhor. Então, o Senhor tem o seu jardim, Ele tem as suas vides, Ele quer que elas cresçam. Então agora, a sulamita, a buscadora, aquela que ama o Senhor, né? Aquela que o Senhor ama, então ela sai junto com o Senhor. Amém. Ela não sai sozinha, ela só sai junto com o Senhor. Amém. Levantemo-nos cedo. Bom, né? Irmãos, essa é uma palavra importante. Levantemo-nos cedo. Amém. Cedo, de manhã. Amém. Cedo de manhã, nós levantamos. Para o quê? Para dar ali o nosso amor ao Senhor. Amém. Nós queremos satisfazer o Senhor. Nós queremos que Ele se alegre conosco. Amém. Nós queremos desfrutar o Senhor. Então, essa é a maneira de nós trabalharmos para o Senhor. Nosso trabalho para o Senhor, irmãos, não é uma coisa mecânica, nem uma sequência de tarefas, mas é amar o Senhor. Amém. Né? Se nós não amamos o Senhor, nós não podemos trabalhar para Ele. Né? Nós não podemos, nós temos que ser aqueles que amam o Senhor, que o buscam continuamente. Então, vamos ler juntos, irmãos. Cântico dos Cânticos 7:11. Participar da obra do Senhor é trabalhar com Ele. Para trabalhar com Ele, precisamos de maturidade em vida. Precisamos ser um com o Senhor e a nossa obra deve ser para o seu corpo. 3. A sulamita trabalha como o complemento de Salomão, cuidando de todas as vinhas, as igrejas e os crentes em toda a terra. Devemos ter uma obra que é para todo o mundo. Amém. Foi isso que Paulo fez ao estabelecer igrejas locais e trabalhar para introduzi-las na realidade do corpo de Cristo. Amém. Então não é só cuidar da nossa localidade, irmãos, mas cuidar do corpo de Cristo. Amém. Paulo, quando ele cita em Romanos 16, de 1 a 24, esses versículos, ele cita muitas pessoas. Ele cita pessoas que ele estava cuidando, pessoas que ele queria que os outros cuidassem, ele cita as pessoas para entremesclá-las.
Então, nós, na obra do Senhor, nós estamos envolvidos nesse entremesclar. O que nós estamos fazendo em Curitiba? Nós estamos aqui entremesclando o corpo. Amém. Então, essa é a vontade do Senhor. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, isso 8:11. Entregou-a a uns guardas, e cada um lhes trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Então, essa é a obra do Senhor. O F, o último estágio, irmãos, vamos ler. No 6º estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo espera o quê? Ser arrebatada. Ela sobe no deserto, a esfera terrena, encostada ao seu amado. Então, maravilhoso, irmãos, que ela agora, o desejo do coração dela é ser arrebatada. Né? Ela espera a vinda do Senhor. Ela aguarda a vinda do Senhor. Ela ama a vinda do Senhor. Então ela está aí sendo arrebatada. Irmãos, a nossa experiência deve ser a experiência de ser arrebatado pelo Senhor sempre. Amém. Não só naquele dia, mas eu quero ser arrebatado pelo Senhor hoje. Amém. Eu quero ser arrebatado cada dia pelo Senhor. Amém. Cada manhã ser arrebatado pelo Senhor. Conquistado por Ele. Para que meu coração não esteja na terra, mas esteja lá nos céus. Amém. Esteja unido a Ele. Né? Então, nós somos um pecador que graça ganhou, irmãos. Não temos força. E como não temos força, então nós nos agarramos, nos encostamos no nosso amado para subirmos juntos. Amém. Nós queremos ser colocados como um selo sobre o seu coração. Amém. Como um selo sobre o seu braço. Por quê? Porque nós precisamos do amor e da força do Senhor. Amém. Então isso é o que nós queremos. Então aqui no 8:5 diz: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que deu à luz. Por quê? Porque ela nasceu em pecado, mas ela pela graça foi salva. Amém. E ela agora vive desfrutando desse amado. 8:6, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Irmãos, essas brasas queimam o nosso coração. Essas labaredas estão queimando. Amém. Você não sente o calor? Está queimando no teu coração? Amém. Como aqueles 2 discípulos, nós estávamos tendo comunhão, cantando uns hinos sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos conhecem o hino, né? 2 discípulos no caminho de Emaús. Então eles vinham seguindo, e aí o Senhor se aproximou, o Salvador se aproximou deles e caminhou com eles. Quando chegaram na aldeia, o Senhor se foi. Quando eles perceberam que era o Senhor se foi. E o Senhor, então, os 2 dizem: não nos ardia o coração enquanto Ele falava? Irmãos, é assim é o Senhor. Esse amor arde no nosso coração. É como o fogo que consome. Por um lado, Ele consome tudo que é negativo. Por outro lado, Ele nos desperta para nós também pregarmos a palavra de Deus. Para espalharmos esse evangelho. Então aqui no ponto 5 eu tenho aqui o Cântico dos Cânticos 8, 11, 12 nos mostra que nosso trabalho com o Senhor deve exceder o que Ele exige. Então teremos um resíduo, e esta será a recompensa que Ele nos dará com justiça. Olha só, amanhã é justiça, amanhã. Hoje é só o amor. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia. Aqui vemos que a recompensa não é de acordo com a graça do Senhor, mas de acordo com a sua justiça. Amém. Fazendo a ponte para amanhã já, irmãos. Então, graças ao Senhor, porque Ele nos coloca nessa posição de receber todo o seu dispensar e de sua realidade. Então, encostado ao seu amado implica que, como Jacó, a articulação da coxa foi tocada e sua força natural foi tratada pelo Senhor. Encostado ao seu amado também significa que ela se vê pressionada além da medida, e isso parece durar até o fim da jornada no deserto.
3. Ela pede ao seu amado que a ponha como um selo no seu coração de amor e como um selo no seu braço de força. Nesse momento, ela está consciente da sua impotência e desamparo e percebe que tudo depende do amor e do poder protetor de Deus. Amém. Irmãos, tudo depende do amor e do poder protetor de Deus. Tem um hino que fala, né? Põe-me como um selo sobre o teu coração. O ciúme é cruel. Os irmãos depois podem, se não sabe, podem aprender esse hino e cantar. A buscadora de Cristo pede a Ele que habita nos crentes como os seus jardins, para que a deixe ouvir a sua voz. Isso indica que na obra que fazemos para o Senhor como nosso amado, precisamos manter nossa comunhão com Ele sempre ouvindo-o. Isso é muito importante, né, irmãos? Ó tu que habitas nos jardins, 8:13, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Então é bom estar com os irmãos. Amém. É bom estar com os companheiros do Senhor. Amém. Quando nós estamos com os companheiros do Senhor, o Senhor fala. Amém. E aí, se nós tivermos um coração atento, nós vamos ouvi-la. Aleluia. 2. Vamos ler todos os pontos juntos, irmãos. E aí nós terminamos, os irmãos podem compartilhar. Conclusão deste livro poético, a buscadora de Cristo ora para que o seu amado se apresse a voltar no poder da sua ressurreição, dando o Filho da gazela, a fim de estabelecer o seu reino agradável e formoso, montes aromáticos, que encherá toda a terra. Essa é a comunhão entre Cristo como noivo, seus buscadores Como a noiva seu amor nupcial, da maneira como a oração de João, buscador de Cristo, como conclusão da Escritura Sagrada, revela a economia eterna de Deus sobre Cristo. Quando Ele vier, a fé se tornará em fatos, o louvor substituirá a oração, o amor se consumará numa perfeição sem sombras, e nós os serviremos numa esfera sem pecado. Que dia será esse? Senhor Jesus, vem logo! Amém! Senhor Jesus, vem logo! Os irmãos podem compartilhar.